aqui e vou chamar a Cecília. Vamos ver se ela já tá por aí. Ceci. Tô pedindo para ela entrar aqui. Bom, vocês devem ter acompanhado ontem também. Quem não acompanhou, eu sugiro que vocês olhem. A gente colocou na nossa timeline aí no Instagram. Depois de terminar aqui, vocês podem dar uma olhada. O papo com o Celso de Barros ontem foi muito bom, né? Sobre o governo Bolsonaro, como as coisas estão evoluindo. E é uma evolução de hora em hora, né? Então, fiquem ligados que a gente vai tentar manter vocês... Aqui, tá aqui a Cecília. Manter vocês informados sobre isso também, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse governo, né? Se cai, se não cai. Vamos ver. Vamos ver. Cadê Cecília? Oi, Cecília. estão ouvindo direitinho? Tá, tudo certo. Eu vou só desativar os comentários para não ficar aí na sua cara aí, senão você vai ser prejudicada. Não, pode deixar. Para mim tá de boa, que aí é bom que eu vejo o que as pessoas estão falando aí pra gente comentar, inclusive. Pode ser Não, uma mas a boa. gente sabe que tem um negócio que é umas perguntas do Instagram que eu descobri fazendo essas lives, que aí no finalzinho a gente seleciona as perguntas e elas ficam embaixo na Tá, tela, só a pergunta que a pessoa faz. Então é mais legal também da gente debater depois. Mara, vamos lá então. E aí, Ceci? E esse confinamento? Ai, gente, confesso que já estou cansada. Hoje, inclusive, a gente já tá o quê? Sei lá, 2 semanas? 2 semanas. A gente fechou a redação quinta-feira da semana retrasada. Vai fechar duas Hoje é semanas. a primeira vez que eu visto uma roupa digna para trabalhar em casa. Eu tô fazendo isso todo dia, cara. Às vezes eu trabalho de pijama, mas eu tô tentando manter dignidade. Eu só não tô conseguindo manter dignidade no cabelo, porque, né, tá assim, Pois é, tá. olha só, arrumei o cabelo, coloquei brinco, coloquei anel, Aí, olha só, o que vocês estão fazendo eu fazer? Que coisa, que viu? coisa. A Tatiana fez uma live anteontem também, tava toda cabelinho, batonzinho. Pô, tô começando a ficar com inveja disso aí. Porque assim, eu já faço home office desde 2013, mais ou menos. Então, assim, o problema é que agora é uma regra não sair. Eu sempre gostei de ficar em casa, É, produzo mais quando estou em casa, mas só de ter uma regra que você não pode sair, é. É que psicologicamente abala, porque se você escolhe não isso, sair é uma coisa, mas se alguém diz que isso, você não pode sair, isso é muito indignante, né? sim. Mas não podemos Aí sair. muda a coisa um pouco. É. Ceci, olha só. Essas lives estão sendo muito legais, porque a galera tá se informando de um jeito simples, né? Rápido, que a gente consegue fazer aqui. A gente está fazendo umas coisas de mais ou menos meia hora. É, Pode ser mais, se o papo engatar também. A live com o Reinaldo foi 1h20, porque o Reinaldo fala pra caralho também. E aí, cara, eu acho que a gente pode falar um pouco pra galera, começar falando um pouco da situação dos presídios, mas no seguinte sentido. Muita gente me perguntou, quando tu publicou, né, no Intercept, sobre os presídios, também o teu Twitter, né, quando tu fala sobre isso. Mas como que vai fazer? Por exemplo, vai soltar quem, né? Vai soltar quem? Primeira coisa. E outra, como que a gente combate o discurso de que os caras estão presos lá, se eles pegarem coronavírus, isso vai ficar dentro da cadeia e dane-se eles. Eles são presos, né? Esse discurso de extrema-direita que rola muito, assim. Por que não é assim? Eu queria que tu falasse qual que é a consequência, por exemplo, de ter um presídio aí com centenas de pessoas com Covid, como que isso, qual que é a dinâmica disso, o que acontece, por que isso não fica só lá, né? Até pra gente dar argumento pra galera que segue o Intercept conseguir combater esses argumentos na vida real lá fora depois. Sim, sim. Foi o quê? Sem ser nessa semana, a semana na outra, né? Eu dei aquele primeiro texto falando que já havia 4 suspeitos, 4 detentos com suspeita de corona no presídio, que é o presídio mais superlotado do Rio. E isso é uma bomba relógio por motivos assim que deveriam ser óbvios, inclusive. Eu sei que as pessoas falam, mas foda-se, eles estão presos, que não sei o quê.
Mas o negócio é o seguinte, vamos supor, no cenário ideal, ok, as visitas estão suspensas. Uhum. Então, assim, eles estão presos lá, não tem visita. Cara, tem o enfermeiro da unidade, o agente penitenciário, o cara que serve as marmitas, advogados, sabe? Tem outras coisas lá dentro. Aquilo não é uma caixa isolada. Então, assim, o que vai acontecer com o cara que está servindo a comida desses 4 que estão isolados lá? Uhum. Porque esse cara, ele vai lá, trabalha, é um restaurante, ele vai prestar o serviço dentro do restaurante, mas ele vai sair, cara, ele vai voltar para casa dele. Então, assim, se você não trata aquela pessoa ali, você está deixando a porta aberta. E essa semana eu dei uma outra matéria sobre a situação dos presídios em Rondônia, Roraima, sempre confundo Rondônia e Roraima. Uhum. Roraima, que foi... Eu acredito que muita gente viu essa matéria falando que tinha uma doença de pele comendo os presos vivos. Isso rodou muito em janeiro e fevereiro. Horrível, sim. E assim, era isso. Era uma espécie de sarna humana. E assim, quando a direção do presídio foi avisada, havia 24 casos. Uhum. Quando o Ministério Público forçou a ação, tinham 700 casos em menos de um mês. Um mês. A cadeia tem 2.000 presos. Então, assim, você contaminou quase metade da cadeia. Caraca. E aí tem a questão de que é isso. Aí o promotor tem que ir lá ver. E se ele pega essa merda? Sabe? Assim, e tipo, esses presos, eles não estão parados ali. Esses presos, eles são levados para suas audiências. Claro. Então, assim, Os essas próprios pessoas presos circulam pela cidade. Né? Eles circulam. Então, assim, vamos pensar aí nessa pior hipótese. E tipo, nessa cadeia de Roraima, as cadeias estão em obra desde depois daquelas confusões 2017, 2018, quando decapitaram muitos presos daquela treta do PCC Comando Vermelho. Então, eles estão fazendo várias obras. Uhum. Ou seja, tem pedreiros lá dentro. Então, assim, esse pedreiro vai lá dentro fazer essa obra, vai sair e vai almoçar com a mãe dele no domingo. Sabe? Sim. E, assim, uma das coisas que eu revelei num documento que eu tive acesso foi que, assim, não existe porta, não tem portão entre os detentos e os pedreiros. Então, assim, é um trânsito livre e a cadeia não tem água. Não tem água. Não é nem, assim, não é nem só para lavar a mão. Não tem água encanada. Então, assim, é uma bomba relógio. E aí, as pessoas não levam em consideração o seguinte, que não existe a opção de largar lá para morrer, porque, assim, alguém vai ter que remover esses corpos, meu filho. Antes dessa pessoa morrer 100%, ela vai ocupar um leito no SUS. Claro. Ela vai sobrecarregar o sistema que já vai estar completamente ferrado. Sim, porque eventualmente o cara que está lá preso, porque assim, as pessoas têm que entender que uma pessoa que está sob custódia do Estado é responsável pela vida dela, né? O Estado não pode pegar alguém, colocar alguém dentro de um lugar fechado. A partir daquele momento, o Estado é responsável pela sobrevivência daquela pessoa. Isso é, né? Teoria básica, né? A pena... Mas assim, Ceci, essa pessoa, por exemplo, se a pessoa está presa, né? Aí a pessoa pega o vírus. E aí ela piora no nível de internação, digamos assim. Ela começa a ter dificuldade respiratória e tal. Essa pessoa é tratada dentro do presídio ou ela sai para ir para o hospital? Como que funciona isso? Não, e tipo, pouquíssimos presídios têm sala médica. Uma sala onde você pode ser atendido. Uhum. Assim, isolamento, então, tipo, sem nenhuma chance. É pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, assim, as pessoas precisam entender que, tipo, a pena estabelecida pela Constituição não, pelas nossas leis, é privação de liberdade. Você perde a sua liberdade de ir e vir. A gente não tem pena de morte. Então, assim,
E por mais que você queira que essas pessoas se ferrem, é exatamente como o coronavírus aqui fora. Ninguém vai se ferrar sozinho. Porque assim, a minha vontade é, beleza, você quer ir pra rua? Foda-se, vai morrer então. Só que o negócio é, infelizmente, essa pessoa não vai morrer sozinha. Claro. Ela vai contaminar outras pessoas. Então assim, a lógica é a mesma. Assim, se fosse uma coisa, você pega e você está eliminado, de acordo com essa lógica rasa, seria ótimo. Só que o problema é essas pessoas não vão morrer sozinhas. É lógico. Elas vão contaminar outras pessoas dentro e fora dos presídios. Então, assim, você vai escutar esse tic-tac até quando, né? Então, assim, houve muitas propostas sobre, beleza, o que a gente vai fazer, então, com essas pessoas? Né? Isso é uma coisa que a gente já deveria ter feito com corona ou não. Porque, assim, a maioria não, dependendo do estado, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, entre 38% e 40% das pessoas que estão presas, elas estão presas sem condenação. Assim, elas já nem deveriam estar ali. O que significa isso para as pessoas entenderem? Elas estão preso que está ali esperando o julgamento, que eventualmente... Esperando o julgamento, esperando o desenrolar do processo. Ou o cara que não tem nem advogado, nem sabe que já tem alvará. Sim, obviamente tem as pessoas que estão presas, por exemplo, preventivamente, que você fica ali 30 dias porque representa algum risco, alguma coisa assim. Claro. Mas, igual, quando teve esses casos das decapitações nos presídios, teve gente que morreu que não estava julgada. Que tinha sido preso, tipo, há 2 meses e estava lá esperando o desenrolar da história e foi decapitado. E aí? Ou seja, eventualmente poderia ser inocentado e a gente deixou que um inocente morresse na cadeia, né? Então, assim, é nossa culpa também esse negócio, porque, assim, uma coisa que eu sempre falo é que, tipo, a gente tem essa mania de ficar repetindo que o nosso sistema penitenciário é superlotado. Cara, ele não é. Uhum. Porque se 40% das pessoas que estão lá não foram julgadas, tem 40% de pessoa que nem devia estar ali. Exato. Então, assim, a gente fica nessa de vamos construir mais cadeias e vai enchendo, vamos colocar mais gente. Tipo, julgar essas pessoas que é bom, nada, né? Exato. E aí a gente volta seria um naquele... momento até para um mutirão desses, né? Porque, por exemplo, no Irã eles soltaram 70 mil presos, né? O Brasil poderia eventualmente soltar muito mais gente, mas com crimes de baixa periculosidade, com critério. Ninguém está falando que vai abrir a porta e usar e vai soltar homicidas e tal. Não é isso. Não é isso. Sempre tem que falar do estuprador, tá? É o emblema bolsonarista, que assim, todo mundo está na cadeia estuprador, né? Mas não é isso. Né? Não, absolutamente. Nessa matéria que eu dei na outra semana, eu analisei, por exemplo, um processo de um juiz americano que estava ali discutindo, tipo, vou soltar quem? Então, isso foi uma das coisas que ele falou assim, a análise é para poder soltar presos que não oferecem perigo, estão cumprindo pena, obviamente, tiveram ali seus crimes, mas não foram crimes cometidos com violência. Então, assim, elas não oferecem risco potencial. Ou de pessoas ele pediu também assim, para que processos fossem reavaliados com urgência, para poder ver se, tipo, beleza, essa pessoa pode cumprir pena em casa, ela tem mais de 60 anos, ela tem problemas respiratórios e, tipo, já está com o pé na cova, ela não precisa estar aqui, ou seja, são medidas, inclusive, que já poderiam ter sido tomadas, né? Sim. E aqui, eu estava analisando o que poderia ser feito aqui no Rio ou em Roraima, como eu citei, e uma das coisas que foi muito dita é essa questão de... as pessoas que já estão no semiaberto não estão dormindo na prisão. Porque, assim, quem está no semiaberto a pessoa está, entre aspas, presa, né? Ela sai de dia para trabalhar, mas ela tem que estar 10 horas na jaula. Então, assim, essas pessoas foram liberadas para poder dormir em casa. Isso só lá ficar em casa. Lá no estado ou não, aqui também teve casos. Aqui também teve casos. Tá. Sim. Então, assim, não é um libera geral. Não, porque ninguém é maluco mesmo, gente. Ninguém vai querer soltar... ninguém vai soltar o Marcola, sabe? Não vai. Não é isso. Sim. Né?
Mas existem esses presos assim que tipo foi preso com 100 gramas de drogas, sabe? 15 gramas de maconha, porque essas pessoas existem. E tipo, não oferece um risco direto. Mas é isso, se essa pessoa pega, passa para o advogado dela, que passa para um juiz, porque o advogado dela vai lá na cadeia para poder, olha, qual que é o próximo passo do meu processo? Ah, eu vou lá ver com o juiz. Olha a cadeia. As pessoas não enxergam essas coisas e acham que a gente quer, então leva para sua casa. Minha filha, as pessoas já estão levando vírus para sua casa. Exato. Né? E tem uma questão também, né, Cecília, que tem muita mãe presa, muita mulher presa, porque muitas vezes por associação ao tráfico, que é um crime bastante discutível, né? Porque a associação ao tráfico pode ser qualquer coisa, né? Imagina que o mais comum é o quê? O marido é traficante, e aí muitas vezes a mulher vai presa junto porque o cara tem maconha em casa, ou tem cocaína em casa, ou tem arma em casa, mas a mulher vive ali, não necessariamente ela está participando daquilo, mas muitas vezes ela é presa por associação ao tráfico, que é, como eu falei, muito discutível esse tipo de pena, né? E aí agora essas mães estão presas também, não podem sair, estão ali presas por crimes eventualmente leves, então tem toda uma cadeia, né, de destruição familiar nisso tudo, que elas não podem nem estar em casa, eventualmente cuidando para uma molecada não ir para a rua, né, assim, fazendo a contenção, né? Elas também são importantes nisso, né? Então tem essa questão também. Tem essa questão de que, por exemplo, quando a Adriana Anselmo, a esposa do ex-governador Sérgio Cabral aqui do Rio, foi presa, ela apelou dizendo, tenho que ficar em casa, tenho filhos. Sim. Cara, e ela foi beneficiada. O que difere a Adriana Anselmo, que, cara, teve mais joias do que eu terei durante as minhas... Quer dizer, nem terei gerações futuras, pois não tenho filhos. Do que todas as minhas gerações passadas. Sabe? Vai ter um dia com o meu dinheiro. Eu não tenho um brinco que ela tem. E eu paguei aquele brinco. Pagou. E, tipo, qual a diferença entre a Adriana Anselmo... Seria um bom momento para a gente usar essa crise para fazer a coisa certa, que já devia estar sendo feita há muito tempo, né? Na verdade. Você está vendo algum movimento em relação a isso ou não? Sim. Poucos. Eu sei que tem assim advogados que estão se organizando e se movimentando para poder impetrar habeas corpus, pedindo liberação de certas categorias de presos, no caso, mulheres que são mães e eram arrimo de família, presos com menor potencial ofensivo, né, que eles chamam que são esses presos que não são perigosos, que não foram presos em crimes violentos. Então, assim, existem essas movimentações, mas é isso. Isso tinha que ter sido tomado, são providências que deviam ter sido tomadas pelo juiz da vara de execuções penais, porque a pessoa, ela lida diariamente com essa bomba, né? Que foi, inclusive, esse documento que eu revelei sobre Roraima veio da vara de execuções penais. A própria juíza dizendo que vai explodir. A gente não tem plano de contenção, o governo do estado não colocou em prática nenhuma ação medida. Tipo, vai dar merda. E ela foi elencando, vai dar merda por causa disso, tipo... E ela foi a juíza que disse, não vamos abrir as portas e liberar geral. Mas, assim, a gente precisa de água no presídio. Lógico. E foi exatamente esse presídio onde teve o surto de sarna. Então, tipo, se a sarna que, tipo, pegou geral, agora por que não o corona? Ainda. É mais fácil ainda o coronavírus, né? Mais fácil de se espalhar, né? Sim. Cara, eu queria falar de polícia um pouco, assim. O que você tem acompanhado? Na semana passada você publicou, né, também sobre... casos suspeitos já na PM do Rio, né? E queria entender melhor, assim, como que está funcionando, se as PMs, eu sei que são estaduais, então cada estado é uma história, assim, mas se você puder dar um resumo do que você já viu, já acompanhou, como que a PM está lidando com isso, eles estão com o mesmo efetivo na rua ou não, tem menos efetivo, eles estão testando,
Porque em tese seria mais fácil testar toda a corporação, por exemplo, né? Porque não é tanta gente assim, né? Tá tendo teste em massa na corporação? Não tá? Já tem casos? Eles estão isolando os casos? Qual que é a perspectiva disso, assim? Eu publiquei no dia 19 de março, hoje é dia 26. No dia 26. 19 de março, havia 26 militares com suspeita de coronavírus no Rio. 26. Hoje, são 297. Caraca. Um deles é realmente confirmado, né? Então, assim, isso é a escala na força, que é a força que, tipo, foi escalada para poder cuidar das coisas mesmo. Que, tipo, o Witzel, ele escalou os policiais militares e os bombeiros para poder dar conta do recado. Que, Sim. assim, isso é assim desde que o mundo é mundo. Não interessa o tipo de assunto, é desde parto, dançar na formatura de não sei quem, e hoje é cuidar do corona. Então, assim, os policiais estão na linha de frente de novo. Sim. De novo. Só para as pessoas saberem, Cecília, aqui na praia, por exemplo, todos os dias eu estou dando uma volta no final do dia para ver se as coisas seguem fechadas, para ver a quantidade de pessoas na rua e tal. A polícia está na praia com apitos, né? Então, quando ela vê alguém na água e tal, a polícia vai lá, apita, fala, diz para a pessoa sair. Sim, Eventualmente, esse sim. policial tá com E você tá está com vendo os corona. policiais paramentados com o quê? Me fala. De proteção? Zero, nada. Mesmíssima coisa que Essa é eles a tinham questão. trabalhado antes. Zero, zero. Então, assim, e eles estão nessa linha de frente, né? Então, assim, eles precisam de um cuidado especial, porque é o cuidado especial de quem está na linha de frente. Para vocês terem uma noção, aí existe essa lista onde você consegue ver quais são os policiais que estão afastados por batalhão. O Uhum. batalhão que tem mais gente afastada é o batalhão do 20º. São 10 policiais. O 20º fica ali em Mesquita. Então, assim, tem 10 policiais. Ou seja, é um fortíssimo indício de contágio já comunitário, né? Claro. A gente tem... Porque A eles gente usam só, tem... só para lembrar o pessoal, né? Por exemplo, uma viatura da PM, uma viatura geralmente ela roda 24 horas por dia, né? E ela vai trocando de mão, né? Então vários soldados, vários cabos, vários policiais entram ali, pegam no volante, na maçaneta e manuseiam o carro. Então tudo ali, tudo é fator de contaminação, né? E tipo, Os você tem que pegar a alojamentos. sua arma, tem a arma que você leva para casa, mas tem a arma que você devolve para o batalhão. Então, assim, é tudo, tudo, tudo. Então, os policiais, eles têm que comer dentro do batalhão. Então, assim, é tudo muito comunitário. Tem outros 10 contaminados na Recon, que é a Rondas Especiais, né? Então, assim, é complicado, porque demonstra mesmo que tem esse contágio já de um para o outro. Quer ver? Na semana passada eu, inclusive, falei sobre essa questão, e eu falei especialmente dos bombeiros, porque é um pessoal que ainda lida mais de frente do que a polícia militar, né? Uhum, uhum. E tem muita gente internada no hospital dos bombeiros. Uhum. Então, eu estava até falando ali que o número de casos ele foi crescendo realmente de acordo com a curva do estado, né? Começou a aumentar. Eu até coloquei ali que, tipo, foi subindo no dia 17, começou a explodir bastante. É isso aí. A gente atualizou a lista hoje, dia 26, e né? Sim, sim. Muito, muito mais gente. E quando eu dei essa matéria, a gente tinha 2 mortes e 66 casos. A gente já tem 6 mortes, se eu não me engano, e mais de 200 casos registrados, né? Quer dizer, muito mais de 200, que 200 são só os policiais. Então, assim, e uma das coisas que eu falei ali
foi que o grupamento especial de salvamento e ações de resgate da PM, ou seja, é quem vai te salvar literalmente, Claro. eles tinham enviado um ofício para a diretoria de saúde da Polícia Militar que diziam que eles estavam sem serviços de limpeza para ambulâncias. Caraca. Então, assim, vamos dizer que eles te socorrem e você está contaminado. E é isso mesmo, o próximo que entrar naquela ambulância simplesmente vai ser contaminado também. Aí socorre alguém que sofreu um acidente de moto ou de carro que não está contaminado, o cara entra na ambulância, pega exatamente, não tinha nada a ver com isso e vai ter. Exato. E vai ter. E eram ali 14 ambulâncias, é muita coisa. E era 14 ambulâncias só do grupamento especial. Então, assim, não está contando viatura, não está contando nenhum socorro, assim, dos policiais que estão só fazendo uma ronda e sei lá. E como você disse assim, porra, teve um motoqueiro caiu aqui, vai precisar socorrer, preciso levar ele ali para o hospital rapidão. Não está contando isso aí, né? Então, vamos supor que esse motorista caiu lá em Mesquita e foi socorrido por alguém desses 10 contaminados do batalhão de Mesquita dentro de uma viatura dessa. Já foi, né? Já foi. Então, assim, a gente não sabe. Isso é uma coisa que eu tenho sempre falado, que a gente não sabe o número real desses infectados, né? Porque esses 10, por exemplo, que ali do batalhão de Mesquita, são pessoas que apresentaram sintomas. Sim. Tem todo o resto dos assintomáticos, né? Eventualmente, assim, alguns que podem estar em férias, que aí pegam nas férias, mas volta ainda contaminado sem sintoma. Tem tudo uma situação, né? Porque, assim, há alguns sintomas, tipo, você não vai desenvolver todos, né? E você pode, inclusive, ter uns sintomas que, assim, são coisas muito comuns do tipo dor de cabeça e dor de barriga. Você pode ter só isso e achar que você comeu uma coisa estragada. Exato. A pessoa pode ter enxaqueca todos os dias, por exemplo, e aquela enxaqueca vai ser e achar que, eu tô com dor de cabeça porque eu tô ficando pirado de tanto ficar preocupado com isso. E não é. Sim. Então, assim, a gente não vai saber nunca que essa pessoa foi ou não infectada. Sim. Então, porque ela não vai procurar um teste. Sim, na prática, o governo do estado está fazendo uma ação correta, né? Nunca vamos esquecer quem é Witzel, né? Mas nesse momento ele está fazendo o correto, fechou escolas, enfim, tomou decisão até um período bom, assim, né? Poderia ter sido um pouco antes, mas foi com muita prudência, assim. Mas ao mesmo tempo colocou a polícia e os bombeiros como bucha de canhão para segurar a coisa na rua sem muita condição, assim, né? O que eu falo é que, tipo, hoje eu concordo com o Witzel, mas eu não esqueci quem ele é. Exato. Exatamente. Então, assim, não esqueci e vou cobrar essa fatura assim que as coisas normalizarem, entre aspas, né? É que diante do Bolsonaro todo mundo parece um excelente governante, né? Isso eu até comentei isso outro dia no Twitter, que tipo, Bolsonaro tá fazendo Dória, Caiado e o Witzel parecerem grandes estadistas. Exatamente. Olha o que esse homem fez com a gente. Sabe? Então, assim, é muito bizarro. Mas, assim, eu estava lendo o plano de ação sobre o corona da Polícia Militar e dos bombeiros, e são planos, assim, muito bem estruturados, muito bem feitos. Então, assim, mostra de fato que, tipo, todo dia tem aviso nos boletins internos das polícias. Todo dia tem um comunicado falando isso, falando aquilo, mas debruçando sobre esses documentos, você percebe, quer dizer, nenhuma novidade, que o Estado é uma coisa muito grande mesmo. Então, assim, são 60 mil policiais, são 40 batalhões, é muita gente, né? Então, assim, os batalhões e os hospitais militares, eles têm feito requerimentos já há algum tempo falando, olha, vai acabar meu insumo aqui, vai acabar.
Então, assim, o Hospital da Polícia Militar, ele já tinha mandado ofícios para o governo do estado falando, olha, tenho luvas para mais 15 dias. Meu álcool gel está acabando. Sim. Então, assim, obviamente isso não era uma coisa que estava prevista nos cronogramas do ano. Então, assim, todas essas compras serão compras de emergência. E talvez muita coisa demore para chegar, né? Sim, então assim, obviamente tem esse porém, mas a gente precisa ficar de olho, como a gente ficou de olho nas compras feitas pelo Ministério da Saúde, e que a gente conseguiu demonstrar que, apesar desse momento ser crítico e exigir sim compras de emergência, é possível que pessoas sejam privilegiadas nessas compras, né? Como o Mandetta fez. Ele escolheu lá um pessoal para poder comprar álcool gel ou luva que era? Era máscara. Máscara de uma empresa que não tem know-how nesse segmento e que é uma empresa de um parça. Então, assim, eles vão continuar aproveitando essas coisas, né? Então, assim, eu consigo elogiar o Witzel nessas medidas que ele está tomando contra o corona, mas eu tô de olho que no meio dessa confusão ele está movimentando para poder privatizar a SEDAI. Sem dúvida. Então, assim, nunca vai ser 100%, né? Especialmente quando eles já vêm mostrando as garras. A gente já sabe quem era o Witzel. A gente já sabe que um dos objetivos dele é privatizar a SEDAI. Então, assim, a gente temporariamente está esquecendo que, tipo, olha, eu continuo do mesmo jeito, bebendo água mineral. Então, assim, eu continuo bebendo água mineral. Vai fazer 3 meses que eu estou bebendo água mineral. Exatamente. Então, assim, eu não confio na água que sai da minha torneira. E mesmo durante essa crise do coronavírus, ele está lá firme e forte, criando comitê e conselho e se movimentando para privatizar a SEDAI. Então, assim, ele tá aproveitando que tá todo mundo com o olho virado para o corona, mas tá lá mexendo os pauzinhos dele para outras coisas. Isso é isso. Ele continua sendo quem ele é, apesar de ter alguns acertos. É aquele negócio. Todo relógio dá hora certa 2 vezes por dia. Exatamente. Ele vai dar a hora certa em algum momento, mas a hora errada vai ser todas as outras. Então, a gente precisa ficar de olho, porque, assim, uma das coisas que eu vi foi que há batalhões fazendo uma coisa que eles sempre fazem, que é requisitar aos empresários locais. Então, assim, aí na sua área tem o batalhão da sua área e que sempre falta papel para impressoras, falta papel higiênico, falta um monte de insumo de escritório. E eles sempre pedem para os empresários locais. Sabe? Dentro daquele esquema de policiamento comunitário, eles falam, e aí, você tem uma parada assim, tá faltando isso, tá faltando aquilo, se você puder colaborar. Então, assim, há batalhões, inclusive, pediram aos empresários álcool gel. Porque, assim, é isso, são 60 mil policiais. Sim. É muita gente. E esses policiais, é isso, são em turno, a coisa não para, né? Não para. Então, tem essa movimentação e tem essa demanda, porque é isso. Eles não estão em casa, eles voltam para casa. E assim, a gente precisa lembrar que, tipo, é isso. O policial, aqui no Rio, ele é muito mal pago. Então, assim, ele vai voltar de ônibus, cara. Ele vai voltar de metrô, ele vai voltar de trem. Claro. Sabe? Então, assim, é isso. Ele vai rodar sem equipamento de proteção e vai voltar para a casa dele usando transporte público. E aí? Esses 250 que estão afastados, 250 não, 297 que estão afastados agora, eles usaram transporte público? Então, assim, é isso. Você é um vetor com sintomas ou não. Eu posso ter uma coisa agora e não saber porque eu não tenho, por exemplo, problema respiratório ou nenhuma outra doença que faça agravar, ou sim, e posso passar para alguém que vai dar merda. Sem dúvida. Né? Nunca se sabe. Sim. Ceci, eu vou jogando umas perguntas aqui para a gente encaminhar ao final. A pergunta de antes era como garantir a segurança, se vai liberar presos. Você já respondeu isso, né? Não vai liberar do geral, tem uma condição de, eventualmente, se for liberar, crimes
não violentos, presos provisórios. E aí aqui a pergunta, é verdade que vão liberar os presos? Você já respondeu isso também, né? Não é verdade, não tem nada Não é parecido verdade. com isso, não é verdade, mas algumas movimentações de advogados, de entidades e até de juízes de custódia já indicam que seria uma coisa interessante de se pensar em fazer agora, lembrando que a gente falou antes que o Irã liberou 70 mil presos, né, para ajudar a conter, assim. E vale a pena, inclusive, pontuar que no caso do Irã, liberou, inclusive, preso político, ou seja, não tinha crime nenhum, né? O crime ali é crime de opinião, é tipo zero. Essa pessoa não deveria estar ali. E Irã prende muito por crime de Exato. opinião. Então, assim, inclusive essas pessoas, uma das pessoas que eu vi, se eu não me engano, eu não lembro se era trabalhador, tipo, da Anistia Internacional, e estava presa, foi Sim. solta. Olha aqui, ó. O problema não seria os motins que poderiam acontecer e se espalharem no sistema prisional. Já começou a ter vento de motim na primeira semana porque foram bloqueadas as visitas íntimas, né, Cecília? Esses motins que ocorreram, especialmente em São Paulo, ele tem dois detalhes assim que não circularam tanto quanto a notícia do motim, que isso já estava para poder arrebentar há algum tempo. Uhum. Já era uma situação assim que desde novembro, dezembro do ano passado já estava assim, já havia indícios de que ia dar alguma merda, porque eles estava tendo piora no tipo de alimentação que os presos estavam recebendo. Uhum. Então isso já era uma, tipo, a bomba já estava armada. O tic-tac já estava ali, né? Então tinha essa situação. E a outra quando você decide que, tipo, não vai ter mais visitas, você precisa comunicar isso da forma correta, cara. Porque, assim, quando você decide que não vai ter mais visita e você não se comunica explicando, meu filho, tá acontecendo isso, isso e isso, se uma pessoa lá de fora entra aqui contaminada e que não sei o que, dá problema. Mas a gente ainda está esquecendo de uma terceira coisa que as famílias são responsáveis pela manutenção desse preso dentro da cadeia. Principalmente então, assim, as mães, né? Principalmente as mães e as mulheres, né? Quando não há visita, significa que esse preso não vai ter comida, não vai ter sabão, não vai ter pasta de dente, não vai ter roupa limpa, não vai ter pente, sabe? Essas coisas o Estado não fornece, embora seja sua função. Exatamente. Então, assim, se você chega numa penitenciária e fala assim, acabou a visita, o preso não está pensando só que, porra, não vou ver minha mãe. Mas ele está pensando que não tenho comida, não tenho cigarro, não tenho roupa, não tenho sabonete, não tenho pasta de dente. As mulheres, gravíssimo, não tenho absorvente, não tenho remédio, não tenho nada. Tudo isso é responsabilidade das famílias. Então, assim, não é só cortar. Não é só não tem visita. Não tem visita, não tem comida, não tem higiene. Então, assim, você está cortando uma coisa. Se o Estado não diz, beleza, você não vai ter visita, mas eu vou te fornecer todos os sabonetes que sua mãe traz para você toda semana, você ainda está piorando a situação. Então, assim, esses pequenos detalhes precisam ser dados. Sim. Porque, assim, não é só esses caras estão rebelando porque é tudo maluco. Né? Então, assim, a imprensa precisa ter essa responsabilidade de dar esses detalhes, inclusive para poder dizer que, tipo, parece que é uma farra, e não necessariamente. Né? Porque, assim, a gente pensa no imediato, cortou aqui, acabou aqui, os caras malucos estão achando ruim. Não é só isso, né? Claro. Ou seja, um momento que expôs mais ainda as deficiências do sistema, né? Que a gente já está cansado de falar e tal, mas nesse momento agora qualquer argumento pode ser rebatido com, cara, vem cá, deixa eu te apresentar como que o sistema funciona, pra você entender o que está acontecendo, né? Não é tão simples. Então, assim, é um momento da gente entender que, tipo, a gente teve, inclusive, um projeto de lei dizendo que o preso vai ter que pagar a sua estadia nos presídios. Uhum. Cara, eles já pagam, sabe?
As famílias Tipo, já pagam essa as conta, famílias né? já pagam, entendeu? As famílias já têm essa fatura. As famílias são responsáveis pela alimentação, pelo vestuário, pelo remédio que o preso tem que tomar, por tudo. Elas já fazem isso. O Estado tem só a chave da cadeia. E dá uma alimentação horrorosa ali, café, almoço e janta só. Mas se você passou disso. Cecília, brigadão, cara. Assunto muito importante que a gente traz, porque pouca gente vai falar nisso agora, porque quem vai se preocupar com o preso, né? A gente vai, né? Porque eles estão sob custódia do Estado, estão sob custódia da sociedade. Nós somos responsáveis por eles. A partir do momento que a gente criou esse sistema, né? Que é um sistema que a gente, sociedade, diz que a gente vai apartar alguns do convívio social, a gente é responsável por cuidar dessas pessoas. É assim que funciona e o Estado não pode escolher que vidas vão ser preservadas e que vidas não vão ser preservadas. Então, eu te agradeço um monte, foi demais lembrar as pessoas que a gente vai baixar isso, vai colocar na nossa timeline daqui a pouquinho aqui e vai subir no YouTube também. Tava todo mundo cobrando que a gente suba no YouTube porque o Instagram, muita gente não tem Instagram, ou não sabe operar direito e tal, então a gente vai jogar lá no YouTube também para que as pessoas possam também consumir em outro lugar. É isso então, gente. Não achem que vocês estão isolados aqui do lado de fora. Exato. As pessoas, o advogado continua indo lá dentro e voltando, o marmiteiro vai lá dentro e volta, o enfermeiro vai lá dentro e volta, o policial vai lá dentro e volta. Então, assim, continua sendo com a gente. Essa pessoa que está lá dentro, ela vai dividir o mesmo leito do SUS com você. Então, assim, é melhor que ela esteja bem. Exatamente. Obrigadão, É Cecília. isso. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Se cuida aí. Tchau. Tchau. Foi. Bom, né, gente? Então tá. Eu preciso ir também. Tinha mais umas perguntas aqui, mas acho que a Cecília respondeu a maioria delas. E brigadão. Amanhã a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai falar com a Nath Finanças. Legal, né? Fiquem ligados aí que a gente vai divulgar isso mais tarde. E na semana que vem a gente continua com os ao vivo também, trazendo mais gente para falar sobre corona, tá bom? Daqui a pouquinho tá na nossa timeline, vocês podem espalhar o vídeo também. E não esqueçam que a gente está com uma campanha de arrecadação. Entrem no site do Intercept, no canto superior direito, tem um link que explica como que a gente se financia, porque é importante essa campanha. Quem puder ajudar, quem puder participar disso, por favor. A gente já tem mais ou menos 8.000 pessoas, né, que ajudam o site. E quem não puder, passe para frente para alguém que possa, tá bom? Tem muita gente que pode, mas que não sabe que a gente está com a campanha, então ajudem a espalhar a palavra. Valeu? Vou encerrando por aqui. Obrigado, pessoal. Tchau.